Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus poderoso, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso exemplo, nosso mestre, nosso Senhor, possamos crescer no seu conhecimento e na sua graça. Chegamos hoje, à sexta-feira, o último dia da semana da nossa lição. Estamos concluindo definitivamente a lição do livro de Hebreus. Como dissemos no início da semana, já nos despedindo com saudade de tão preciosos ensinamentos que o Senhor nos deu através desse livro tão especial, né? Com mensagens tão específicas, maravilhosas sobre Jesus Cristo, sobre o plano de Deus, sobre a sua salvação. Amados, ontem, na quinta-feira, nas últimas palavras dirigida aos santos a partir deste livro, nós vimos aqui palavras de exortação à igreja, né? Quando ele manda obedecer os guias no seu exemplo de fé, né? Aqueles guias que realmente, verdadeiramente velam pela igreja, trabalham pela igreja, sacrificam-se pelos irmãos, aqueles que vivem no exemplo de Cristo verdadeiramente, né? Então eles devem ser ouvidos, porque a palavra dele é para o nosso bem, neste caso específico, né? E obedecendo no sentido de dar ouvidos, porque senão a gente não pode ao pedido deles, atender como se estivesse gemendo, como diz a palavra, gemendo, fazendo de má vontade, do que adianta todo o sacrifício deles então, né? É isso que Paulo está dizendo no versículo 17. E a gente viu ele pedindo que nós oremos uns pelos outros. Nesse caso aqui, ele pedia que orasse por ele, por nós, por aqueles que estavam à frente da obra, diz o apóstolo Paulo, né? Orasse por ele para que o mais depressa possível ele fosse restituído à igreja, porque se encontrava preso e tal. Pois bem, hoje, na pergunta número 11, temos aqui o seguinte questionamento: que humilde pedido faz o autor desta carta espiritual? Essa carta que, além de ser espiritual, obviamente tudo que é espiritual traz uma profundeza, né? Na revelação. O que diz? O versículo 22 diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis estas palavras de exortação, pois vos escrevi em poucas palavras. Veja que ele está dizendo que fez uma síntese, ele fez um resumo. E esta exortação que ele está falando aqui, ele pede que as pessoas suportem, não se escandalize. Veja que tinha uma certa preocupação já naquela época do apóstolo Paulo em lidar com alguns cristãos assim que se magoava com pouca coisa, né? Crentes assim bem melindrosos. Hoje nós vivemos uma realidade muito parecida, né?
com isso. A gente hoje tem que falar, quando estiver exortando, né? Quando estiver admoestando, quando estiver repreendendo alguém, ou uma igreja, ou alertando de forma indireta para quem queira ouvir, né? Sem um destino, sem um endereço certo, você tem que ter esse cuidado aí que Paulo tinha, né? De dizer assim, olha, eu peço a vocês que suportem, escutem com cuidado, suportem essa exortação, porque a exortação não é para o mal de vocês. A exortação sempre é para o bem. Mesmo que a exortação, ela seja como uma carapuça que sirva na minha cabeça, porque aquela exortação está falando contra um erro, apontando um erro, e se porventura eu estiver naquele erro, se eu estiver cometendo aquele erro, obviamente a carapuça se viu na minha cabeça, mas nem por isso eu vou ficar revoltado com a pessoa que está trazendo a exortação e nem com a exortação, porque ela não é para a destruição. Nenhuma exortação, nenhuma admoestação é para a destruição, é o contrário, né? É para a edificação, é para a vida, é para consertar aquilo que está errado, porque tudo aquilo que está errado vai ter um fim trágico, né? Imagine, você contrata um pedreiro para construir a sua casa e você percebe que ele está construindo ali a parede ali e a parede está torta. Você percebe que na base do alicerce, né? Lá no alicerce, que representa os princípios da doutrina, né? E a parede, as práticas diárias da igreja, imagine que ele está construindo aquilo ali, né? Um alicerce feito em areia, não tem rocha lá embaixo, não tem terreno firme para aguentar o peso do teto, né? Olha, e você vê tudo aquilo e não fala, ele vai estar construindo ali torto, você com medo de exortar lá o pedreiro, de orientar ele como fazer o certo, porque o pedreiro pode se magoar. Aí, por causa disso, você vai colocar a sua vida em risco, a vida dele, do próprio pedreiro em risco, a vida da sua família. Não, a exortação é para a vida. A exortação não é para a destruição, né? Ele mesmo vai dizer, Tiago também vai dizer, o apóstolo Tiago, né? Que a exortação, a repreensão, né? No primeiro momento, ela não parece ser boa, né? A gente viu mesmo aqui no livro de Hebreus ele dizendo isso, né? No primeiro momento não parece ser boa, né? Mas no final a gente vai ver que ela produz um peso de glória. Quando ela é ouvida, ela é refletida. Quando o homem escuta a repreensão hoje e fica meditando nela, vai dormir, pensando nela, passa um dia, 2 dias, 3 dias, e ele meditando daquilo, percebe que está errado, percebe que há necessidade de consertar e conserta, você vê que ela produz um peso de glória, né? Então não é para a destruição, é por isso que ele pede aqui, olha, suporteis estas palavras de exortação. O que ele está falando aqui é para o bem da igreja. O que ele está falando aqui são palavras que foram aprendidas diretamente de Cristo, palavras que vêm com a inspiração do Santo Espírito de Deus, que é para o bem da igreja, para a vida, não é para a morte. E na próxima pergunta, pergunta 12, diz assim, quem é o autor desse livro de Hebreus, né, preso lá na Itália, lá em Roma, na Itália, amigo de Timóteo, e que saúda, né, com a paz? Quem é esse? Quem é essa pessoa que tem sempre esse costume, né, desde a saudação, né? Ele diz assim, ó, Hebreus 13, versículo 23 ao 25, diz assim, sabei que o irmão Timóteo já está solto, ou seja, ele estava preso, né, e Timóteo foi solto, com o qual, se ele vier brevemente, vos verei. Saudai a todos os vossos guias e a todos os santos. Os de Itália, os da Itália vos saúdam. Eu estou aqui na Itália, então estou mandando a saudação da Itália. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Então, nós temos aqui uma série de argumentos, só nesses 2 versos, né?
nesses 3 versos, 23, 24, 25, nesses 3 versos aqui, uma indicação assim muito clara que se enquadra em Paulo. Eu não encontro nestas saudações qualquer indício, por exemplo, que se enquadre a Lucas, que se enquadre a Pedro, né? Ou se enquadre a Silas, Barnabé, mas todos os argumentos aqui no livro de Hebreus, a linguagem, a riqueza, os detalhes que são repetidos, né, durante todo o livro, estão repetidos no livro de Romanos, no livro de Efésios, Gálatas, Filipenses, né, aos Coríntios, várias passagens ditas no livro de Coríntios, que estão aí se repetindo no livro de Hebreus, que realmente é a linguagem muito propícia, né, que o apóstolo Paulo usa. Então, por isso que eu digo sempre que o livro de Hebreus é um livro que o apóstolo Paulo escreveu, porque os detalhes são muitos, né? São muitos e próprios mesmo da linguagem, né, do apóstolo Paulo, né? Ele diz bem claro aqui, né, e é uma linguagem um pouco diferente da linguagem que ele escreve para os gentios, porque ele escreve assim numa linguagem um pouco mais erudita para os hebreus. Mas a gente vê claramente que a essência do ensinamento vem do apóstolo Paulo, né? Ele diz bem claro: sabei que o irmão Timóteo já está solto. O irmão Timóteo, como tratar Timóteo como um irmão, né? Quem é aquele que acompanha Paulo como um irmão, né? Com o qual, se ele vier brevemente, se ele vier, né, para cá, eu vos verei, né? O verei. E ele continua dizendo: saudai a todos os vossos guias. Veja, ou seja, aqueles que estavam à frente da igreja sofrendo, né? Porque a pessoa que estava à frente na igreja, na verdadeira igreja de Cristo, não é aquele que recebe muito dinheiro, muita oferta, muito dízimo, né? Como a igreja de hoje, que recebe dízimo ainda, né? Os pastores, os líderes, né? Não é aquele que vive andando de limusine, não é aquele que é rico, que vive em grandes mansões, né? Que vive buscando a fama, o reconhecimento porque escreveu um livro, porque fez um doutorado, ganhou um diploma, né, de uma universidade e tal, foi honrado num programa de TV, está sendo bajulado pela mídia, né? Não, isso tem nada a ver com o pastor, o verdadeiro pastor da Bíblia, isso tem nada a ver com os verdadeiros guias escolhidos por Cristo, completamente diferente. Os guias que Paulo se refere aqui, os verdadeiros guias, segundo a fé, segundo a doutrina de Cristo, é aqueles que se matavam pela igreja, é aqueles que viviam para servir a igreja, é aqueles que tinham a coragem de sacrificar o seu tempo, a sua vida, muitas vezes até a sua própria família, né? Para servir a igreja em tempo e fora de tempo, como Paulo, por exemplo, que tinham tantas coisas para fazer durante visitando várias igrejas, muitas igrejas carentes, precisando de orientação, líderes precisando ser orientados, né? Ganhar experiência na obra, precisando de instrução, e Paulo tinha que passar muitas vezes às pressas dentro das igrejas, deixar uma já seguir para outra, porque eram muitas as necessidades. Tem uma delas que ele fica pregando até meia-noite, numa época em que não tem energia elétrica, numa época que era muito caro você manter lamparina acesa, né? À noite, ao ponto de um jovem dormir lá na parte de cima e cair morto no chão lá da queda, né? Caiu ali morto, semi-morto, e Paulo tem que orar ali, intervir, e aquele garoto ali ser curado, ser ressuscitado, né? Daquela situação, justamente pelo pouco tempo que ele tinha, né? Era uma vida de sacrifício. Era aquele que era preso. Quem era preso não era o membro comum, não. Quem era preso era o líder é quem pagava pela igreja, né? Era quem era chicoteado, era preso, era morto. Esses eram os verdadeiros guias, né? Completamente diferente de hoje. Porque hoje, quem paga a conta todinha é a coitada da ovelha, que mantém o sistema religioso, e os seus pastores não são perseguidos, pelo contrário. Recebe elogio do Estado, recebe elogio de outras igrejas, fica fazendo ecumenismo, se unindo com todas as igrejas, mesmo a outra igreja pregando diferente dele, eles tentam andar juntos,
contrariando o mandamento bíblico. Como é que podem andar dois juntos se eles não estão de acordo, né? E aí a gente vê essa quantidade terrível de contradições que há dentro da religião, né? Eu não estou aqui, em hipótese alguma, querendo estimular a violência entre as igrejas, né? A intolerância religiosa entre as igrejas, não. Estamos falando aqui de coerência. Coerência é diferente. Então, coerência é você pregar e viver aquilo. Coerência é você dizer assim, olha, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e prática. A minha igreja segue a Bíblia. Aí, quando você vai olhar para os atos do pastor, os atos da igreja, está em desarmonia com a Bíblia. É incoerência? É incoerência, né? Então, assim, todo religioso, ele é incoerente. Todo religioso, ele é incoerente. Porque ele é só religioso, ele não é religioso e homem espiritual, aquele que vive no espírito de Cristo, né? Ele é incoerente. Ele prega uma coisa, vive outra. É por isso que Cristo vai duramente repreender os líderes dos fariseus, né? Os líderes judeus daquela época, os religiosos, doutor da lei, escriba, ele vai dizer, olha, preste atenção. Tudo o que os fariseus mandarem você fazer, o que ele abrir a boca e ensinar, você faça. Agora, não faça o que ele faz. Ou seja, cuidado, porque eles não dão o exemplo. O exemplo dele é errado. Eles dizem uma coisa, fazem outra. Porque eles dizem e não fazem. É o que Cristo disse, né? Então, Paulo, quando está falando de guia, saudai a todos os vossos guias e também a todos os membros da igreja, todos os santos, né? Então, Paulo faz uma clara distinção aqui, não porque Paulo estimulasse um sistema de dominação, pessoas que deviam obedecer aos seus líderes no sentido de um poder hierárquico, como é o mundo, como o mundo trata as pessoas, como as empresas tratam os seus comandados, como o exército trata os seus soldados. Não, aqui é diferente.